Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia do Centro de Mídias. Eu sou o professor Luiz Cláudio, eu sou o professor aqui de filosofia e vamos então aqui agora acompanhar os conteúdos da aula. Então, nós estamos aqui com o objeto do conhecimento da aula 6, que é a economia, a produção, o capital e o trabalho, como consequência de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, as formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. E o nosso detalhamento é a economia e trabalho nas concepções socialistas, né? Marx, capitalista e liberal. Então, vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, estamos aqui para a nossa aula de filosofia, terceira série, ensino médio. Nós estamos falando aqui nessa aula de hoje um assunto muito importante. Nós vamos falar, né, de duas correntes econômicas, sociais, políticas, que são fundamentais para que a gente possa entender, né, o processo, né, de desenvolvimento do mundo e também do Brasil. É importante a gente compreender essas duas formas, né, que foram estabelecidas, né, que é o socialismo e o capitalismo. Então, nós vamos começar aqui olhando um pouco, então, o que se trata esse assunto. Vamos lá. Nós falamos de economia e trabalho na concepção capitalista e socialista. Então, nós vamos ver que esses são dois sistemas políticos e econômicos que são opostos. Então, olha só, quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando de uma coisa totalmente oposta do que é o socialismo. É por isso que isso gera muita polêmica no mundo, na história, nas sociedades, nas comunidades, nas famílias, principalmente hoje, né? Então, nós temos que compreender historicamente, cientificamente, o que é o socialismo e o que é o capitalismo, para que a gente possa depois até mesmo debater, discutir aí nas redes sociais, né? Quando você vê falar essas palavrinhas aí, tá bom? Então vamos compreender inicialmente aqui a partir de um quadro comparativo. A gente já vai observar esse quadro comparativo aí, ó, o que é o capitalismo e o que é o socialismo. A gente vai, né, já resumindo aqui, ó. Então você pode ver que tem algumas palavras aí, alguns textozinhos, algumas frases que já estão resumindo aí o que é cada um deles, né? O capitalismo, então, vai estar relacionado com propriedade privada dos meios de produção, a obtenção de lucro e acumulação de riquezas, a divisão da sociedade em classes, o trabalho assalariado, a economia de mercado, pautada pelas leis da demanda e da procura. E o socialismo, ao contrário do capitalismo, tem uma outra visão, é a socialização da produção de riqueza, o controle dos meios de produção pelos trabalhadores, o combate às desigualdades, a abolição da precariedade privada, da propriedade privada, a tomada de poder pela via revolucionária e a abolição das classes sociais e a centralização do poder no Estado. Então, vocês percebam aí, existe uma grande diferença entre uma e outra, né? Normalmente, o socialismo se identifica com a cor vermelha e o capitalismo, né, com a cor verde. Então, por aí vocês podem ter uma ideia do que porquê, né? Mas a gente tem que ver isso aqui cientificamente, né? O que está colocado na história, nos livros, nos manuais, nos clássicos. Não é uma opinião, né, de ninguém pessoal, mas é uma visão realmente, né, histórica e científica do que é o socialismo e do que é o capitalismo. Eu começo, então, falando para vocês aqui
trazendo justamente essa indagação, essa provocação, né? O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra capitalismo? Né? Então tem aqui várias interrogações, né? O que vem? O que é? O que eu penso quando eu escuto a palavra capitalismo? Feche seus olhos aí e pense, capitalismo, capitalismo. O que vem na sua mente, né, quando você fala isso? O que você sente quando você fala sobre o capitalismo? Então, nós vamos aqui pensar um pouco sobre o que é o capitalismo, né, do ponto de vista científico, né, da literatura, do que é escrito sobre isso. Então, vamos lá. Quais são as características do capitalismo? Então, vejam bem. Confira alguns dos principais aspectos que definem esse sistema político-econômico que domina o mundo na era da globalização. Então, vocês estudam aí em geografia, né, e também em história, a questão da globalização. Nós vivemos num mundo globalizado, no mundo que é regido pelo sistema capitalista. Então, vamos ver alguns aspectos que estão relacionados com o sistema capitalista. Primeiro, a obtenção de lucro e acumulação de riquezas. Quando você fala em capitalismo, nós estamos falando de capital. Quando a gente fala de capital, nós estamos falando de quê? De dinheiro. Né? Nós estamos falando de riqueza. Então, esse é o principal objetivo do capitalismo, obter riquezas. E como é que se obtém riqueza? O lucro, que é proveniente dos valores acumulados a partir do trabalho coletivo fornecido pelas empresas privadas e desempenhado pelo proletariado, que são os trabalhadores, os operários. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente fala do capitalismo, quando a gente fala da questão da riqueza, do acúmulo de riqueza. Então, tem uma empresa, essa empresa contrata pessoas, e as pessoas, o trabalhador, né, e ele vai produzir no seu trabalho, né, o seu salário, claro, ele vai tirar o seu salário, mas vai produzir, né, quem vai, no final das contas, somar o que arrecadou é o dono do meio de produção, né? É o empresário lá, comerciante, né, e você que trabalha recebe no final um salário por conta disso, né? Mas então, quando eu falo do capitalismo, nós estamos falando de quê? Estamos falando disso aqui, ó. Dinheiro. Né? Capital é dinheiro. No sistema capitalista, as pessoas têm que trabalhar ou têm que obter riqueza de alguma forma. Então, quando a gente fala de capitalismo, quando eu falei, o que vem na sua mente? A primeira coisa é dinheiro, capital, né? Que a gente precisa para sobreviver. Mas como é que esse capital ele é, então, produzido? Como é que ele chega até as pessoas? Como é que é feito esse trabalho, essa distribuição, né, do capital? Então, vamos ver aqui mais um aspecto importante, ó, que é os trabalhadores assalariados. Então, o salário começou a se tornar mais comum durante o período conhecido por capitalismo industrial, com o surgimento das indústrias, das grandes indústrias, lá na Revolução Industrial, né? No século XVIII ali, ó, um pouco de história aqui. Até então, a servidão e a escravidão eram os dois sistemas com maior presença no mundo, né? Então, antes do advento do capitalismo, antes da Revolução Industrial, você vê isso no feudalismo, a forma de organização do sistema era outra, né? Então, os costumes, o modo de vida, a distribuição da riqueza, primeiro que não era capital, não era dinheiro, era terra. Então, você vê que é uma outra forma de obter riqueza, era através da terra. O trabalhador, ele não era assalariado, né? Eram os servos, e depois veio a escravidão. Então, tudo isso faz parte da história, né? Que reflete justamente, então, aí, um momento histórico, né? Reflete um momento histórico. Então, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Então, vamos ver aqui, na era do sistema capitalista, essa questão do trabalho assalariado. Ó. No sistema capitalista contemporâneo, né, nos que nós estamos vivendo hoje,
Os proletários, que são os trabalhadores, representam a grande maioria, que depende dos salários. Então, se você vê, são os trabalhadores. Então, é a grande maioria da população mundial. São pagos fixamente pelos capitalistas, que são os donos das propriedades privadas. Então, o que é uma propriedade privada? O cara tem uma empresa e lá tem trabalhadores. São assalariados. O cara tem um comércio, um comerciante. Ele tem caixas, caixas, né, que estão ali trabalhando como caixa. São trabalhadores assalariados. E assim sucessivamente, uma drogaria, uma padaria. Então, o comércio, né, de um modo geral. Então, você vê que existem o dono daquela propriedade ali, e existe o trabalhador. Né? O posto de gasolina tem o dono do posto de gasolina. E o pessoal que estão, o frentista que está trabalhando ali, abastecendo os carros. Então, tem sempre o dono do meio de produção e tem o trabalhador. Isso aqui é a dinâmica do sistema capitalista. Tá bom? Mas vamos avançar um pouco mais aqui e trazer agora um filósofo, né, que pensou, que foi um grande repensador, né, que modificou toda a história dos economistas clássicos, né, do pensamento clássico da economia. Ele olhou com um outro olhar para essa relação entre capital e trabalho. Vamos ver aqui o que diz o Marx. Né? O Karl Marx, pessoal, muita gente tem medo dele, se assusta quando fala de Marx, o marxismo. Né? Mas é um sistema também, é um pensador que também trouxe umas reflexões. Né? Foi um dos primeiros a pensar, né, propriamente, olhando, pisando, né, tanto na fábrica como olhando para o empresário. Mas ele olhou para o chão da fábrica. Né? Então ele vai dizer que é impossível pensar numa sociedade capitalista sem que existisse também uma luta de classes. Por quê? Porque, como eu falei, tem o proprietário e o não proprietário, o operário e o patrão. Qual é a luta de classe? É que o operário ele tenha, né, condições para viver, para sobreviver. Então ele tem que receber um salário digno, porque tudo que é produzido, tudo que é vendido tem um preço. E aquele preço ele está atrelado ao meu salário. Por isso, quando a gente fala de inflação, quando a inflação está muito alta, o meu salário não acompanha a inflação, eu vou ter perdas. Né? Então a gente vai o quê? A gente vai acabar, o nosso salário não vai dar conta de comprar a cesta básica, aqueles alimentos necessários, porque está acima da média do meu salário. Então a luta de classe é isso. O trabalhador tem que ter um salário digno, que ele possa, né, comprar a sua roupa, o lazer da sua família, e etc. e tal. Né? Então essa é a luta de classe. Essa é simplesmente isso. É que cada um tenha seu lugar, né, na sociedade. E qual é a predominância do sistema capitalista? É a propriedade privada. Então, nesse sistema produtivo, eles pertencem a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, né, de maneira geral. Estes são bens particulares ou áreas de utilização individual. Como eu falei agora há pouco, existe a propriedade privada. Né? Se nós formos olhar para o campo, para a zona rural, quando você vê uma propriedade privada, né, por exemplo, do agronegócio, né, você vai ver ali máquinas, implementos, né, e grandes extensões de terra, né, sendo aí... Tem um proprietário ali e tem os trabalhadores também lá dentro. Então, aqui também existem regras, né, para esse tipo de relação entre trabalho e trabalhador. Na cidade é o trabalhador e o operário. Na zona rural é o trabalhador, é o patrão. Aliás, na zona urbana é o patrão e o operário. E na zona rural é o dono da propriedade e os agricultores e os trabalhadores que estão ali exercendo o trabalho. Vamos lá, então. Outro ponto importante do capitalismo também, outra característica, né? É que o Estado não intervém pouco no mercado.
a economia de mercado, que hoje nós chamamos de neoliberalismo, né? O que é o neoliberalismo? É o Estado participando pouco, né? Esta é a livre iniciativa de regulamentar o mercado capitalista, com pouca ou sem intervenção do Estado. Então, você vê aí, na economia de mercado, existe uma oferta e uma demanda. O que equilibra os preços aí? O que determina o preço? Se tem muita oferta, né, então vai haver ali uma pouca, muita procura, aumenta o preço. Se tem pouca oferta, chegando nas lojas, né, aí as pessoas vão procurar por aquele produto, aí sim, né, claro, vai aumentar o preço. Agora, se tem pouca oferta, muita oferta, está cheio de produtos da prateleira, aí diminui o preço. É a lei da oferta e da procura. Como é que se dá esse processo? Vamos ler aqui, ó. É um processo realizado através da chamada lei da oferta e da procura, onde os preços dos produtos são determinados de acordo com a procura pelos consumidores e a quantidade de produto em oferta. Então, isso aí essa economia de mercado que vai balancear aí essa procura da questão da oferta e da procura, né? Isso, então, vai determinar um pouco o preço das coisas. O preço das coisas. Vai determinar o valor que você vai comprar, o que você precisa, né? E você tem que ter um salário que corresponda àquele produto que você compra. Um operário, por exemplo, ele pode trabalhar com um grupo, numa fábrica, e produzir lá centenas de TV, né? De TV ali, de 50, 60, 70 polegadas. Mas será que no final o salário dele dá para comprar pelo menos uma dessas TVs? Então você vê aí que a relação de produção e trabalho, né, é muito diferenciada. Então, a luta do Karl Marx era pela luta de classe, era justamente equilibrar os salários para que tanto o empresário tenha lucro, como o trabalhador também tenha um salário digno para que ele possa viver e sobreviver. Vamos para outra característica. Dê uma lidinha aí de leve, ó. Divisão entre classes sociais. De um lado está uma minoria, denominada capitalista, que é representada pelos donos dos meios de produção. Do outro lado, a maioria, chamada proletários, que são pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de um salário que garanta a saúde, alimentação, transporte, lazer. É aqui que Marx vai fazer a crítica dele mais forte, né? Por quê? Porque ele vai dizer que essa acumulação de capital, ela não é justa. A distribuição da renda não é justa. Né? Que criava um abismo cada vez maior entre as classes sociais. Então, tem classes que ganham até milhões, né? E tem outros que ganham apenas ali alguns trocados, ali um salário mínimo, enquanto tem gente que ganha 10, 20, 30, 60 mil reais, né? Então, só para a gente calcular hoje aqui, né? Essa ideia, mais ou menos, 1.300 e pouco, um salário, e tem gente que ganha por mês aí mais de 100 mil reais. Então, é uma distribuição da renda, né? Como é que a gente equilibra essa renda aí? Então, o capitalismo, o Marx vai fazer essa crítica, né? Para que não é que o proletário vai ficar rico, mas ele tem que ter uma vida digna para ele viver com a sua família, simplesmente para ter o seu alimento, né? A sua vida, né? Legal ali para ele comer e viver. Tá bom? Então, isso era o capitalismo. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. O que vocês pensam quando eu falo a palavra socialismo? Fechem os olhos. O que é o socialismo? Socialismo, né? Vamos ver agora, então, as características do socialismo. Como eu disse, ele é o oposto do capitalismo. Ele é um sistema político, econômico, que tem como principal fundamento a igualdade. Então, teoricamente, pelo menos,
fala-se de igualdade. O objetivo do sistema é a transformação da sociedade através da distribuição de renda e da propriedade para diminuir a desigualdade social. Então, esse é um ponto fundamental do socialismo, tá? Que é transformar a sociedade, distribuir renda para manter e garantir e combater, né, na verdade, a desigualdade social. Então, esse é o ponto do socialismo. Mas vamos ver aqui algumas características dele, né, individualmente, né? Então, se lá no capitalismo não havia intervenção do Estado, aqui no socialismo eles defendem que o Estado tem que intervir, né? Então, eles são contra o neoliberalismo. Então, o Estado intervém de maneira permanente e eficiente na realização das atividades econômicas e sociais e controla os preços e o salário dos trabalhadores. Então, pessoal, aqui, é por isso que o pessoal critica, uma das grandes críticas do socialismo é que é esse controle, né, que o pessoal fala. O capitalismo é mais livre, mas tem desigualdade. O socialismo ele tem um controle em busca da igualdade. Então, aqui é que entra um pouco a polêmica, né? A intervenção do Estado é importante para garantir o quê? A igualdade de oportunidades e meios de produção para todos os cidadãos. Por quê, pessoal? Porque o Estado é que arrecada todos os impostos, né, da população. Então, esse valor que é arrecadado pelo Estado é como se ele fosse essa empresa, né? Ele tem que distribuir para todos os trabalhadores. Como que ele distribui? Dando dinheiro na mão? Não. Dando um salário mínimo? Não. Através de escolas, criando, né, oportunidade de fazer faculdade, saúde. Então, tudo isso aí é pensar nessa igualdade para que haja cidadania, né? Então, é isso que é uma das características do socialismo, ao contrário ali do capitalismo, né, que já quer que o Estado se meta pouco na vida deles. Nós chamamos de mercado, né? Ele fala, o mercado está reagindo, o mercado não gostou daquilo. São os megas, né, empresários, né, que controlam, então, a economia mundial, né, a riqueza. Então, eles querem que o Estado apenas entre quando eles precisam do Estado, né? O Estado suprir ali alguma necessidade deles, pavimentar ruas, estradas para passar seus caminhões, né? Então, tudo isso aí o Estado, eles contam com o Estado, mas eu não quero que o Estado, né, entre para garantir outros tipos de benefícios para a população. Vamos continuando aqui agora, para a gente compreender bem melhor, visualizando melhor essa questão do socialismo e do capitalismo. Vamos ver outra característica, que é a distribuição equilibrada da renda. Então, aqui nós temos uma pirâmide. Vocês podem ver aí, ó, essa pirâmide ela tá aí colocada como em porcentagem, né, sobre o Brasil, a pobreza no Brasil. Então, vocês podem ver aí, né, na escala aí, que 66%, olha aí a pirâmide, ó, mais da metade da pirâmide, né? São famílias que ganham até 2 salários mínimos. Então, você vê que é a grande maioria da população brasileira, tá? Brasileira. Olha a pontinha azul da pirâmide. 1%, eles ganham mais de R$13 mil. Daí para cima, né? Daí para cima. Então, você vê que é uma distribuição de renda. Que distribuição de renda é essa? A pirâmide tinha que estar mais dividida, né? Mas não, é assim, 1% leva muita coisa, né? E 66% 2 salários mínimos. Então, a distribuição de renda significa que tudo que é produzido pela sociedade, pelo trabalhador, deve ser igualmente distribuído entre todas as pessoas. O lucro da produção é controlado pelo Estado e dividido entre os trabalhadores. Então, esse é o ideal, né? A grande
o grande ideal do socialismo é que o lucro da produção seja controlado pelo Estado e seja distribuído de uma maneira igual. Ou seja, é fazer com que essa pirâmide aí fique mais equilibrada, né? Mais equilibrada, que há um disparate muito grande entre os que ganham pouco e os que ganham muito. Os que ganham muito. Para vocês terem uma ideia, são 6 ou 7 famílias aí que são milionárias, né? Então, e quando a gente fala de países, então é muita riqueza. E a gente olha aí alguns continentes, aqui mesmo no Brasil e aqui na América Latina, por exemplo, a gente vê muita pobreza. Pessoas que estão passando fome. Então, como é que a gente pode pensar isso aí, né? Olha as interrogações aqui. Por que o mundo é assim? Se tem tanta riqueza. Vamos continuar aqui, mais uma reflexão sobre a nossa pirâmide, né? O principal objetivo da distribuição de renda controlada pelo Estado é eliminar as desigualdades. Então, 66% contra 1%. É muita desigualdade, né? Então, é eliminar essa desigualdade que existem em razão da grande diferença de poder econômico entre classes sociais. Então, aqui é uma outra, né, discussão, vocês podem aprofundar isso aí depois, sobre essa questão das classes sociais, a questão do poder econômico. Então, nós vivemos numa sociedade de classes, isso aí é inegável, né? Então, como é que se dá? Você, numa cidade, você sabe, você percebe as classes numa cidade. Você percebe que começa pelas moradias, né? Pessoas que moram em casa mais simples, pessoas que moram em casas mais sofisticadas, pessoas que moram em mansões, né? Pessoas que onde frequentam, se tem automóvel. No capitalismo, o que determina a classe é isso. Não é só o carro, é o modelo do carro, é o ano do carro. Não é só a moto, é o modelo da moto, é o ano da moto. Né? Então, as classes. Isso nós conseguimos ver materialmente. Né? Isso é um sinal que a gente pode perceber a diferença de classe. Tá bom? Sem entrar na cozinha, né? Não vamos nem na cozinha ver o que tem para comer. Estamos vendo só o que está fora da cozinha. Né? E para a gente finalizando aqui, né, essas nossas reflexões, ainda tem mais um ponto aqui, ó. A socialização dos meios de produção. Então, toda a estrutura produtiva de terras, de empresas, de máquinas, todos os bens da sociedade tem que ser propriedade coletiva. No capitalismo, a propriedade é privada. Eles, né, colocam como propriedade coletiva cooperativas e empresas públicas. Essa estrutura é administrada pelo Estado, assim como todo o processo de produção de bens e serviços. Assim, no socialismo não existe a propriedade privada. Então, essa é a marca do socialismo, né? Não existe uma propriedade privada. Nós estamos aqui falando de duas correntes, pessoal, que são opostas e que têm seus problemas, né? Que têm seus problemas, tanto no capitalismo como no socialismo, que nós falamos também do comunismo, que é uma radicalidade, né, mais avançada do socialismo, que, na verdade, ninguém nunca alcançou. Era um sonho do Marx, né, chegar no comunismo, mas ninguém nunca alcançou. Mas é muito batido essas palavrinhas, né, na nossa sociedade hoje. A gente fala muito comunismo, socialismo, capitalismo, mas nós temos que estudar muito para compreender realmente o que se trata. Hoje nós vemos apenas um aspecto, né, um ponto de cada um deles. Cada um tem seus lados bons e tem seu lado negativo. Né? Agora, quando você faz uma leitura histórica, sociológica, filosófica, você começa a perceber algumas diferenças, você começa a perceber, né, o que pode ser melhor para a população, para o povo, né, para a sociedade como um todo. Mas isso é fruto de reflexão, tem que ter um poder político muito coeso, né? Nós temos que combater a corrupção, né, para controlar o Estado, porque é muito dinheiro que é arrecadado, né? Muito dinheiro, é muita grana. Então,
tem que ser bem administrada pelo Estado, para que volte, né, para o povo em forma de educação, de mais escolas, mais luz, mais energia elétrica, mais saúde, mais segurança, né? Tudo aquilo que a gente precisa, mais comida na mesa, mais incentivo aos microempresários, aos empresários, aos camponeses, aos agricultores, aos pescadores. Incentivo, né, para que tudo isso possa avançar. E aí nós teremos uma sociedade melhor. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Compreendido? Então, beleza. Vamos, então, até a nossa próxima aula.